qual que é a ideia do projeto? Ele abarca, na verdade, dois aspectos, a pesquisa e a divulgação. Na parte da pesquisa, é realmente ir atrás do que aconteceu aqui no estado do Tocantins, que era na época era norte do Goiás, nesse período. Então, ir até as cidades, que a gente já tinha alguns relatos sobre o que tinha acontecido aqui, ir até essas cidades, atrás das pessoas, atrás dos fóruns, das delegacias, procurar os documentos. Muito importante também é o aspecto de divulgação, que é essa construção da memória, vai para além da verdade, é você construir a memória do estado. Nas escolas do estado, a gente não estuda a história do Tocantins, é uma história até folclorizada de certa forma, né? Se sabe de algumas coisas que aconteceram, a criação do estado e tal, mas que aqui no estado teve também o impacto da ditadura civil-militar. Por que a gente hoje aqui, o que a construção da história do estado tem a ver com o que a gente tem hoje no estado? No curso de História, os alunos traziam diversas informações que eu não fazia ideia de onde eles tiravam, né? Eram as histórias que eles ouviam dos mais velhos, as histórias que corriam pelos vilarejos, e eu não encontrava na bibliografia, não encontrava no que já havia sido produzido, né, pelos estudiosos, não encontrava as respostas, tampouco encontrava as informações que os alunos traziam. Porque esses alunos eles tinham contato com um grupo social que tinha sido até então negligenciado pela academia, que eram os camponeses. Não foi só a coerção política que a gente viveu aqui. Havia todo um planejamento econômico para o país. E nesse planejamento econômico, a região norte ela tinha um papel fundamental, que é hoje o estado do Tocantins, positivo ou negativo, está diretamente relacionado com o que foi a ditadura no Brasil. Praticamente todos os movimentos armados, urbanos, eles tinham como objetivo final desenvolver a luta rural, desenvolver a luta no campo. Algumas organizações conseguiram se interiorizar e desenvolver campos de treinamento, por exemplo, né? A VPR teve campos de treinamento, a própria Guerrilha do Araguaia, mas ela é um caso um pouquinho diferente. A Molipo, né, que é o que nós temos de mais relevante em relação às organizações que atuaram pelo estado do Tocantins como um todo, nós pegamos os militantes da Molipo e procuramos verificar quais eram as cidades em que eles passaram. Nas cidades, a gente procurava os fóruns, as delegacias e as pessoas que, porventura, pudessem contar um pouco da história que eles viveram. Então, nós levantamos uma documentação interessante para pensar a ditadura na região do Tocantins, mas que pouco falava sobre a Molipo. E aí nós precisamos ir para o Rio de Janeiro, no Arquivo Nacional, lá onde está concentrada a documentação produzida pelos militares, né? Na verdade, eu tenho um interesse por história política, né? E pelo fato da ditadura ser um período da história política do Brasil que se tem pouca escrita, né? Que a documentação ela está sendo revelada agora, poderíamos dizer, né? Menos de 30 anos que a documentação começa a ser revelada, né? Então, esse mistério em torno do período ditatorial é que me atrai, né? Eu lembro que nas aulas de história, sobre ditadura mesmo, não vi nada na escola. O que aconteceu no Tocantins era algo totalmente inexplorado, curioso, né? Então, daí eu percebi a necessidade de aprofundar nesse assunto. Minha mãe, o primeiro casamento dela, ela era casada com um ex-garimpeiro da Serra Pelada. E ela relatava diversas situações que aconteciam no carimbo da Serra Pelada.
Logo depois, eu fui tendo contato com pessoas que tinham um parente que, de uma forma não tão próxima, mas ouviu falar da guerrilha, ou alguém que foi torturado. Isso foi despertando curiosidade em conhecer. É uma cidade chamada Jitaúna, no sul da Bahia, a famosa zona cacaueira dos coronéis do cacau. Aos 18 eu fui para o Tocantins porque passei no vestibular da UFT. Nasci no Maranhão, Presidente Dutra. Aí fui para o Tocantins ainda criança, cresci lá e quando passei no vestibular eu fui para Porto Nacional. Sim, desde o primeiro período eu pesquiso a temática ditadura na universidade. E esse projeto tem como foco pesquisar as violações de direitos humanos no período da ditadura. Então, algo que me atraiu muito. Quando você pensa em guerrilha, fica aquela sensação de que apenas a região do Bico do Papagaio foi atingida. Quando, na verdade, quando você se aprofunda nos estudos, você percebe que não. Foi praticamente todo o norte de Goiás que foi atingido, né? E a gente percebe isso em todas as cidades que o projeto visitou, de norte ao sul do estado. Eu nasci aqui no Tocantins. Era Goiás ainda quando eu nasci, mas foi aqui em Peixes. Eu fiquei 7 meses e rodei durante toda a infância pelo estado. Morei em Pedro Afonso, morei em Guaraí, morei e vim para Palmas com 7 anos de idade. Eu sempre quis ser bióloga, né? Quando eu era criança, eu não falava que queria ser veterinária porque eu gostava de bicho, eu falava que eu queria ser bióloga. E sempre essa história da infância no interior tá muito ligada ao mato, cachoeira, rio, a gente ia muito quando era criança. Como foi crescer em Palmas? Foi muita poeira. Palmas ainda estava crescendo, né? Quando eu estava crescendo também. Porque, na verdade, minha mãe ela sempre foi militante, né? Apesar de ser militante na área dela, ela é médica e ela sempre andava pelo sertão do Tocantins e contava essas coisas pra gente, né? Ela sempre passou isso de uma maneira muito clara. Depois que ela veio para Palmas também. Eu tinha um desejo de alguma forma compreender o ser humano. Quando eu estava no ensino médio, eu pensava, vou para biologia ou vou para história? Quando eu estava na graduação, eu conversei com um professor que trabalhava com o tema da ditadura e eu queria pesquisar a censura durante a ditadura. Mas eram os anos 90, né? Não tinha documento nenhum. Ele falou, olha, infelizmente, para você pesquisar a censura, a gente vai ter que ter acesso a essa documentação e ela ainda não tá disponível, a gente não sabe quando que ela vai estar e se estará algum dia, né? Na faculdade, eu, enquanto bióloga, participava de movimentos estudantil, não vinculado ao curso de biologia, porque o meu curso ele sempre foi meio conservador. No mestrado, eu pesquisei o projeto educacional da ditadura. Foi quando eu vi minha mãe conversando com uma amiga dela sobre um livro que falava da guerrilha do Araguaia, que chama Xambioá, esse livro. Eu vim para o Tocantins em 2004, né? Vim trabalhar aqui no curso de História. Quando eu li aquele livro e ver que aquilo tinha acontecido no estado do Tocantins também, numa cidade que eu conhecia, minha mãe também tinha histórias para contar porque ela já ouvia, aquilo me chamou muita atenção. A pesquisa sobre a ditadura em geral, assim, desde a graduação, eu venho perseguindo. E aí, a partir daí, eu comecei a pesquisar e não parei mais. Eles eram uma espécie de dissidência da LN, a organização que o Marighella criou, né? O Marighella rompeu com o PCB e criou a LN
principalmente porque ele estava, dado o contexto naquele momento, ele acreditava que as organizações deviam ser mais ágeis, né, mais militarizadas e deviam partir para a luta armada. E a ALN, ela mandou diversos militantes para Cuba. Costuma-se dizer que são exércitos da ALN, né? Então, o primeiro exército, o segundo exército, grupos de 15 militantes, era variável, né? A Molipo seria o quarto exército, mas houve um rompimento ainda em Cuba. Os militantes da Molipo acreditavam que a ALN estava muito submetida ao que os cubanos estavam propondo, né? E romperam, mas não romperam formalmente. E aí a proposta da Molipo ao retornar ao Brasil foi se interiorizar e dar início à organização da luta armada no campo, né? Por conta disso foi que eles vieram tanto para o estado de Goiás quanto para o atual estado do Tocantins. O Serviço Nacional de Informações no Brasil, que era o órgão que monitorava as pessoas, houve um momento em que ele tinha 4 milhões de fichas, né? Ou seja, ele monitorou 4 milhões de pessoas. E esse monitoramento era feito por arapongas mesmo, né? Gente que ganhava um salário para ficar registrando o dia a dia de determinados personagens. E ela produziu uma capacidade de vigilância e de coleta de informações sobre as organizações clandestinas que é impressionante, né? Eles chegavam a conseguir saber de detalhes que hoje em dia ajudam os historiadores, né, a recompor, reconstituir essas histórias, mas que demonstravam o grau de paranoia mesmo do Estado brasileiro. No caso da Molipo, antes de sair do Brasil, já se sabia quem eram os militantes da Molipo. Em Cuba, quando esses militantes foram treinar em Cuba, se sabe o que eles fizeram em Cuba e souberam também quando eles retornaram ao Brasil e em que locais eles estavam. Além de saber os nomes verdadeiros desses militantes, sabiam também os seus nomes de guerra e sabiam as localidades para onde eles se deslocaram. Aqui em Porto Nacional há um caso interessante que é o do médico Boanerges. Em 1964 ele já estava sendo vigiado pela repressão. Por quê? Porque ele fez um discurso como paraninfo da turma, né? Falando de justiça social, falando da função social da medicina. Ele era presidente do Diretório Acadêmico de Medicina da USP. De vez em quando, o Boanerges passava por aqui, procurava conseguir remédios com eles, né? E depois desaparecia novamente. Até que ele apareceu acompanhado de militares. E essa foi a última vez que ele foi visto. Em Guaraí, o Jeová Assis Gomes, o que a população local conta é que foi uma execução, né? Quando a gente vai olhar os documentos dizem que ele revidou, que ele estava armado, etc. Um local público, com toda a população assistindo a essa execução. O Arno Preis, ele foi preso portando uma carteira de identidade falsa. Os militares procuraram justificar a morte do Arno Preis, dizendo que ele estava armado, que ele estaria sacando uma arma, etc. Mas a população também conta que não. Parece que foram 18 tiros que ele tomou, né? Para você impedir que a pessoa revide ou que a pessoa atire, não precisa de 18 tiros e facadas, né?
Natividade, nós tivemos o Rui Bebert, por exemplo. Ele, durante um certo tempo, ficou, eu não digo incógnito, né, porque o perfil físico dele era bastante diferente dos habitantes da cidade, mas ele ficou sem ser importunado, né, pela polícia ou pelos militares. Até que, quando ele estava para sair da cidade, ele foi pego. Ele estava na porta do hotel quando ele foi capturado por um policial lá. Bom, o que alegou o policial que o prendeu é que ele estava sem documentos que comprovassem quem ele era, e ao revistar a sua mala, se percebeu que ele estava armado, né? Ele foi preso, levado para a cadeia pública de Natividade, e essa cadeia ela tem uma característica interessante, que é uma janela muito grande, e as pessoas que passam na rua podem ver o preso, né, que está lá dentro. Então as pessoas paravam na janela e começavam a conversar com ele. E o Rui apareceu morto. As pessoas têm plena convicção de que ele suicidou, que ele tentou jogar várias vezes a corda, e aí os vizinhos da delegacia ouviram esses barulhos. Contam os moradores locais que ele teria se enforcado feito uma corda com um lençol que ele havia ganho de uma moradora da cidade, a filha do dono do hotel, que o achava um rapaz muito bonito e ficou com pena dele de passar a noite no frio e mandou o lençol para que ele se cobrisse, e ele teria se enforcado com esse lençol. E viram ele com a marca da corda no pescoço, sem nenhum hematoma no corpo. Essa é a memória coletiva que se reproduz. Todas as pessoas que a gente entrevistou têm plena certeza de que que ele suicidou. Um laudo agora recente, foi divulgado em agosto, comprova que essa morte, os ferimentos, enfim, até pelas fotos, uma análise das fotos, que ele não poderia ter suicidado. Inclusive, ele não poderia ter jogado a 4, 5 metros a corda, né, lá de uma rede. Né? O que isso faz a gente pensar, né? Que ele estava sendo monitorado na cidade e só foi preso no momento em que ele ia deixar a cidade. Possivelmente existiam militares ou mesmo policiais que estavam fazendo esse serviço de monitoramento dele, esperando que ele se encontrasse com outros militantes. Isso era comum os militares fazerem, né? Ficarem de espreita, esperando ver se eles pegavam mais de um militante, se eles conseguiam desbaratar a organização toda. Algumas pessoas acompanharam o enterro porque ele foi enterrado no mesmo dia que outra pessoa que morreu na madrugada, na mesma madrugada da morte do Rui. E viram que ele foi enterrado no cemitério da cidade, mas a cidade tem 2 cemitérios, né? Viemos na delegacia porque tem documentos que vão poder evidenciar sobre a morte do Rui Bebert, ou como era conhecido aqui, de Silvino Lopes. A frustração começa antes, quando a gente já encontra uma resistência das delegacias, principalmente, em dar esse acesso, né? A gente se pergunta, na verdade, traz um pouco à tona o que é esse trabalho, porque ainda há um mistério, ainda há uma restrição em permitir esses acessos. Começa por aí. Aí a gente, nessa viagem especificamente, a gente se deslocou para cá, especialmente para vir à delegacia de Natividade. O mais antigo é dos anos 90, desses inquéritos que foram enviados. Aí 95, 99. Não tem muito o que olhar aqui. Nunca sabem o que aconteceu. Sempre tem aquela, tal período
o cartório pegou fogo. Então os documentos provavelmente eram esses que pegaram fogo. Então sempre a gente se depara com essa desculpa de que pegou fogo, de que o cartório pegou fogo. E por incrível que pareça, todos os fóruns que a gente visitou pegaram fogo nesse período. O acesso a essa documentação é imprescindível e fundamental. Nos grandes centros, a gente ainda tinha a possibilidade de contar com depoimentos de militantes ainda vivos. Havia, de alguma forma, entre a população que viveu a ditadura nos grandes centros urbanos, uma sensação de que eles podiam falar a partir da chamada redemocratização, né? Algo que não acontece com a população camponesa. A população camponesa, quando acabou a ditadura, houve uma continuidade, né, dos desmandos dos latifundiários, dos grandes proprietários de terra, dos pistoleiros. Eles continuam, de alguma forma, temerosos por contar essas histórias do passado. Mais recentemente, muito recentemente, é que essa população começou a falar. O Brasil, assim como os outros países, cada um teve a sua peculiaridade nesse processo. E, ao meu ver, a peculiaridade do nosso país foi a seguinte: aqueles que deram o golpe e que tomaram o poder durante esse tempo todo, que a linha de frente foram os militares, mas apoiados por vários grupos poderosos dentro da sociedade, a todo momento eles conseguiram manter um controle sobre esse processo de abertura lenta que o Brasil experimentou. De tal modo que, quando houve a passagem para o Estado Democrático de Direito, com a Constituição de 5 de outubro de 1988, todos eles permaneceram no poder. Não houve uma depuração, não houve uma cassação de aposentadorias, uma saída do serviço público. As pessoas que estão responsáveis, ou estão na posse desse documento, o Estado como um todo, ele é reticente em garantir o nosso livre acesso da população, da sociedade civil organizada. Por que a gente não tem acesso a esses dados? Então, também não acho que é uma coisa que está no passado. Então, o Brasil vive essa situação. Isso explica um pouco porque é difícil, né, enfrentar esse legado, porque há muita resistência ainda de grupos poderosos no país, que estão bem alojados na estrutura do Estado, que obviamente não tem nenhum interesse em que essa história venha à luz, em que ela venha a ser explorada. É um processo que eu acho que é gratificante. A gente parte de um ponto específico, né? Consegue reparações individuais que são importantes, mas acaba gerando todo um processo social que é essencial, inclusive na luta por direitos humanos, né? Direito à dignidade, direito à verdade, direito à memória. Verdade. Eu não sei se existiria uma verdade absoluta, né? Seria aquilo que pode ser comprovado. Mas verdade é o que está ali, né? O que tá posto, é o que está no horizonte, mas que a gente não pode alcançar, mas a gente tenta alcançar. Fica aquela necessidade de, não sei se fazer a justiça, né? Quem sofreu um dano deve ser reparado. Vale para qualquer indivíduo, para qualquer cidadão. Se vale para qualquer indivíduo e cidadão, imagina para o Estado. E a justiça há de vir, com certeza. Quer dizer, chega um momento em que a gente recupera a verdade, reconstrói a memória e não tem como não clamar por justiça.